Fala, meus lindos! Estamos aqui no segundo episódio do Skycast, recebendo um líder, um ultra mega amigo aqui nosso, Elan Ramos, convidado especial aqui da noite, com muito carinho, um líder que é fora e dentro da igreja, muito especial, é um exemplo para a gente. E só seja bem-vindo, Elan, aqui ao nosso Skycast. E quero dizer de antemão, muito obrigado por você estar aqui participando de primeira vez, né? Nosso segundo episódio, eu, o Rogério aqui. Se apresente aí, por gentileza. Rapaz, eu queria dizer que eu não sou nem digno, viu? Muito honrado realmente de receber esse convite, né? Muito honrado de estar aqui com vocês, que são mais do que liderados, né? Foram mais do que liderados, são irmãos, são amigos meus realmente, né? A gente caminha em outros ministérios. O Rogério está aqui comigo no louvor, né, Rogério? Isso. Pessoal do backstage aqui, que vocês não veem também, ó. Aqui, ó. Acaba que passou ali no exército, cortou o cabelo, pegaram ele, né? E é isso daí, são irmãos. E é uma honra para mim muito grande estar aqui. E o meu sentimento é de gratidão. E eu espero que esse podcast, o Skycast, ele seja realmente uma ferramenta, né? Para que o céu possa ser transparecido aí na vida das pessoas, né? Experiência de homens de Deus, os convidados que vocês trarão aqui, que isso tudo seja luz na vida de outras pessoas. É esse meu desejo, viu? Amém. Estamos aqui também, de primeira mão, a gente apresentou ele, o Rogério, né? E é um médico, amigo, um dos iniciantes aqui que está no projeto, é um dos 5 amigos que iniciou o projeto. Fala mais aí, Rogério, sobre você. Então, boa noite. Tanto, mas já fui Agora, apresentado né? várias vezes durante outro episódio. Meu nome é Rogério, eu sou médico, casado com Johanna, tenho uma filha a caminho. Ela e minha esposa são muito lindas, graças a Deus. E estou aqui juntamente com vocês para poder compartilhar tanto meus conhecimentos na área da fé, da igreja, também da saúde, e poder compartilhar experiências e aprender também com as experiências dos nossos convidados, que hoje nós temos aqui, como já foi apresentado, o Elan. E, juntamente com isso, o nosso propósito é fazer engrandecer a obra do Senhor por meio das nossas vidas. Show? E, para começar, nós gostaríamos de perguntar ao Elan justamente como foi que ele iniciou essa jornada de conhecer a Deus, de ter uma experiência realmente profunda com o Senhor, e como foi que ele chegou até onde ele está hoje, que hoje ele assume cargo de louvor, assume cargo de liderança, de aconselhamento. E aí, Elan, o que é que você tem a contar para a gente? Antes do Elan líder, né? Vou falar aqui um pouco do Elan pessoa, né? Se bem que não há diferença, tá, gente? Quem me conhece mais de perto sabe que a mesma pessoa que eu sou lá em cima do altar, eu sou com os meus amigos, sou com o meu pastor, sou no trabalho, onde quer que a gente esteja, que nós estejamos, né? A gente tem que ser íntegro, realmente, tem que ser um só. Mas o Elan, né? O Elan é um sonhador, gente. O Elan é às vezes até brinco, pessoal, o Elan é meio doido, rapaz. Mas é um sonhador casado, viu? Casado, com a mulher mais bonita do Brasil, diga-se lá do mundo. Do meu mundo, ela é a mais bonita. Dona Thaís, o pessoal tem um povo que tem medo dela, mas ela é um amor de pessoa, rapaz. Né? Quem conhece sabe. Quem ama ela, ama assim, de forma sobrenatural. É a minha menina. E, queridos, o Elan tem 30 anos de idade, né? Quase beirando aí os 31, 1º de setembro. Estou fazendo 31 primaveras. E, como eu falei para vocês, um sonhador, realmente, né? Alguém que já tomou algumas atitudes algumas decisões, né? Bem ousadas na vida, que contrariou já a mãe, contrariou o pai. Eu abandonei curso de Química na UFC no 5º semestre para seguir a profissão que hoje eu desempenho, né? Hoje eu tenho orgulho de dizer isso, que eu sou um vendedor, eu me descobri nessa profissão, sou um vendedor nato. Então, abandonei faculdade, né, na tentativa aí de ganhar meu dinheiro, de ter meu sustento, poder realizar meus sonhos e me descobrir, assim como eu acredito que todo vendedor, né? Ninguém nasce querendo ser vendedor. Quando você
Você faz pergunta lá, faz pergunta pro Cauãzinho, o que você vai querer ser quando crescer, meu filho? É muito difícil que ele fale isso, né? Eu querer ser vendedor, papai. Ele é mais específico, é igual nas orações, ele quer ser rico. É bom. Mas, enfim, me descobri nas vendas, né? E, enfim, essa foi uma atitude ousada. Tive tantas outras atitudes ousadas assim na minha vida, mas sempre com esse desejo no coração, sabe? De querer progredir. Se eu até me assemelho um pouco, né? Se eu pudesse me comparar a um dos 12 discípulos, acho que seria Pedro, realmente. Foi aquele cara que, né, ali na hora do vamos ver, ele disse, me faz andar para ir, né, ter contigo sobre as águas. Já tomei muita atitude que foi assim para... Rapaz, vai ser difícil, mas só vamos saber se formos, né? Esse é o elan, né? Esse é o elan profissional, esse é o elan pessoa. E a pergunta que o Rogério fez foi como foi, né, a minha conversão, né? Até atingir o carro de líder, como foi? Gente, o meu primeiro contato realmente com Deus foi dentro do meu quarto, né? Quando eu ainda era criança. Eu acredito que eu devia ter ali por volta de uns 12 a 13 anos de idade, né? Meus irmãos saíram de casa, e eu, assim, são três lá em casa, né? Do meu irmão do meio para mim são aí 11 anos de diferença. Então eles saíram de casa e eu fiquei sozinho morando com meus pais. E no quarto eu herdei o quarto que era deles, né? E esse quarto que era deles tinha um radinho lá, tinha uma caixinha de som e tal. E todas as noites antes de dormir eu ligava lá, rapaz, na FM 93, olha, né? Na época dava maior valor. Mas aí de tanto mudar a rádio, eu caí na FM da rádio que na época era da igreja que eu me converti, né? Foi a Comunidade Cristã Paz e Vida, uma igreja que eu honro muito. Foi onde eu encontrei Jesus, né? E através daquele programa, à noite, assim, eu fui conhecendo a Deus cada vez mais. E aí todos os dias, em vez de eu sintonizar lá na FM 93, lá na Verdinha, eu passava a sintonizar lá na Rede Vida, né? E assim eu fui conhecendo a Deus, eu fui entendendo mais quem Ele era, né? E Deus foi ministrando ao meu coração. Desde cedo, né? Eu tenho essa trajetória na música também, eu canto e toco desde os 6 anos de idade, toco teclado. E nesses encontros, assim, só organizar para que vocês entendam, né, um pouco. Nesses encontros que eu tive pelo rádio, eu já desempenhava, né, eu tocava na noite, por volta dos 12, foi dos 12 até mais ou menos os 16 anos de idade, eu tocava na noite. E a partir desses encontros que eu tive com Deus, eu fui entendendo que aquilo que eu tinha, né, pela música, na verdade foi um dom que Ele me deu, né? Foi algo que foi derramado sobre a minha vida, né? E assim o Espírito Santo ele começou a me incomodar um pouco para sair daqueles ambientes. E aqui abrindo parênteses, não tenho absolutamente nada contra, tá, gente? Tenho amigos que vivem realmente, né, de tocar na noite. Inclusive, sempre quando eu posso, eu vou lá e prestigio. Mas foi um chamado particular meu com Deus, né? Senti Deus me tocando nessa área. Então, essa foi mais uma decisão ousada que eu tive, né? Na época, gente, eu tirava em torno aí fazia um show e tirava em torno de 200 a 300 reais, né? Tocando 2, 3 horas, dependendo do contrato. Na época era muito dinheiro. Na época o dólar era R$1, né? Na época valia muito. Vamos ser menos específicos nos anos, porque senão aí revela só a idade aí. Tá se entregando. Faz um tempinho. Uns 600 anos atrás, né? Mas o que acontece? Quando Deus me pediu isso, sem titubear, eu resolvi abandonar realmente, né? E aí contrariei novamente mamãe, né? Mamãe disse, rapaz, você vai largar tudo por causa de igreja. Eu disse, mãe, mas Deus me pediu. E, gente, não foi algo tão natural assim, sabe?
foi incrível quando eu comecei a escutar essas pregações pelo rádio, eu comecei a desenvolver crises de garganta frequentes na minha garganta, né? Então, assim, era coisa de passar um mês bom e o outro mês afastado dos meus contratos, né? Coisas que surgiram assim do nada e depois que eu comecei a escutar as pregações. Literalmente testando a fé. Exatamente. Já era Deus me forçando a tomar espaço também, né? E aí o que acontece? A gente procurou o tratamento, né? Procuramos o médico, e aí fiz laringoscopia, fiz endoscopia, até teve aí o diagnóstico de refluxo, só que não condizia, né, a minha garganta com a minha idade. Teve um médico, eu lembro que teve um médico, né, que chegou a falar, né, depois lá quando ele viu o exame da laringoscopia e endoscopia, que a minha garganta era semelhante à de uma pessoa de 60 anos de idade, que fumava e que bebia. Eu disse, rapaz, sua garganta tá bem acabadinha. E assim, apesar de eu tocar toda semana, não havia aquele esforço, né? Fazer conservatório, tinha todas as técnicas, aquecia, cordas vocais antes e depois. Então, assim, não existia um porquê. Então, foi quando comecei a cair em si de que aquilo ali só poderia ser realmente uma forma de Deus me empurrar para o caminho que Ele queria, né? Mas, enfim, me tomei conta disso, né? E resolvi abandonar realmente os contratos. Então, entrei para a igreja, me batizei, né? E, gente, por incrível que pareça, sumiu, né? Assim, eu tenho hoje crise de garganta como qualquer outra pessoa normal na face da terra, né? Gripa ali uma vez por ano, pega uma crise de garganta. Mas agora é de 30 anos. Mas, enfim, esse foi basicamente meu encontro com Deus, né? Então, depois de ter me batizado, passei algum tempo ainda na Paz e Vida e fui convidado para conhecer a igreja hoje, onde eu e minha esposa estamos, né? Onde eu estou, que é a Comunidade das Nações. Estamos lá já, eu cheguei lá por volta de uns 6 ou 7 anos atrás, né? E foi uma casa que me recebeu muito bem, me acolheu muito bem. Eu vim com alguns traumas, só para vocês terem ideia, a gente vai falar sobre liderança hoje, né? Eu vim com alguns traumas justamente na área da liderança, né? De outros cargos que eu recebi, mas foi algo que foi me dado luz, né? A palavra, o alimento espiritual que nós temos hoje é um alimento espetacular. E eu consegui ressignificar a liderança e voltei a essa posição, porque foi o chamado de Deus para a minha vida, foi de ser líder. Amém. E logo pro louvor, né? Você conta desde o início aí que já era no rádio, já chamando pro louvor. Aí vem as provações, como todo crente tem que vir as provações, né? Para literalmente testar a fé. E você foi conseguindo uma a uma, porque era seu chamado. Você entendeu que com fé conseguiu resolver, né? Porque você fala aí que depois do batismo, depois de estar mais próximo, estar mais íntimo, você foi seguindo e até o que era um impasse de você continuar cantando, ou louvando, ou até propagando a palavra, foi resolvido, né? E glória a Deus, né? E glória a Deus. Né? E assim, a gente, falando dessa forma, pode até, você que está nos escutando, dizer assim, sabe, mas que Deus é esse que obriga, que implanta a enfermidade? Gente, os planos de Deus, né, eles são maiores do que os nossos, assim como a palavra diz, né? Não é que Deus ele tem implantado essa enfermidade, esse refluxo, essas crises de garganta, né? É que, na verdade, Ele tinha um propósito para mim. E esse propósito, eu poderia ter escolhido? Poderia, numa boa, né? Acredito que Deus respeitaria numa boa. Mas eu escolhi por Ele, eu tive esse discernimento do Espírito Santo, né, falando ao meu coração, e eu posso dar esse testemunho de que nada tem faltado, de que me descobri realmente na minha profissão, que eu falei aqui no começo, né? E hoje eu desempenho esse papel de liderança, estou no louvor e faço aquilo que um dia lá atrás Deus me chamou para fazer, que era dedicar a minha vida, o meu dom, única e exclusivamente para Ele. Isso é justamente aquela questão de todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que amam a Deus.
Porque muitas vezes nós não entendemos quando estamos passando pela prova. Você estava lá cantando, começou a ter uma dificuldade, pode até em algum momento ter cogitado, será que esse realmente é meu ministério? Será que eu ainda vou conseguir cantar? Mas tudo isso foi uma preparação de Deus para o seu momento de estar justamente servindo a Deus na obra dele, na igreja. Porque poderia acontecer muito bem de você não ter adoecido, ter continuado lá, e isso ter sido um motivo de empecilho para você realmente tomar uma decisão completa de saída desses Exatamente. hábitos. E assim, respondendo também sobre a questão da liderança, né? Porque começou com o louvor, mas a questão da liderança é algo tão intrínseco, é algo tão nato também, né? Que eu comecei a perceber que em todos os ambientes que eu chegava, as pessoas elas me colocavam ali como líder, né? Existia um passo à frente? Existia. Como eu falei para vocês no começo, eu sempre fui um cara um pouco mais ousado, sempre escapava, vamos resolver isso aqui, né? Chamava um pouco a responsabilidade para si. Mas, assim, a falar no momento correto, tudo isso começou a me colocar nos ambientes onde eu estava, com esse olhar de, cara, ali, né, vamos dar esse crédito ali ao que ele está falando, né? E daí começou a surgir a liderança, porque, e assim, voltado para a igreja, né, que a gente vai falar aqui sobre liderança, e na minha opinião, gente, liderança em igreja é um estilo de liderança dos mais difíceis de se fazer, né? Por quê? Porque a liderança na igreja, quando se fala de liderança na igreja, 90% dos casos se fala de uma liderança, de liderados voluntários, né? Então, assim, eu já fui líder em trabalho, já fui líder em empresas, né? Tive cargo de gestão, onde você falar para um funcionário, onde que você é o superior dele, que a empresa paga o salário dele, que ele tem que fazer alguma coisa, assim, na minha opinião, é mais fácil, tá? Do que você falar para um voluntário que está ali se doando, abrindo mão muitas vezes do seu momento com a sua família, né? Enfim, liderança não foi algo que eu quis de fato, né? Foi algo que começou a ser reconhecido, né? Requisitado de mim, e eu me doei, porque foi algo que Deus pediu, assim como foi algo que Deus pediu lá atrás da música, não me neguei a isso. Aqui foram posições que foram tomadas para o seu amadurecimento, né? Como líder, tanto na forma que você fez espiritual para indo para o louvor, e quanto pessoalmente, né? Na pessoa física, o real, o vida real do Elan foi acontecendo passo a passo. Só que tudo isso depende de pessoas, né? A gente vive através de pessoas. E eu queria que você falasse mais a importância das pessoas para a construção de um líder, de estar se relacionando às posições. O que influencia? O que fez a chegar nisso? Assim, João, a verdade, né, de tudo aqui, assim como eu falei também no início, esse deve ser o papel do cristão, né, de ser íntegro, ser a mesma pessoa dentro da igreja, fora da igreja, de nós entendermos que não existe um âmbito, existe sim um âmbito espiritual, existe sim um âmbito aí secular, digamos assim, existe o Elan profissão, existe o Elan levita, mas o Elan, ele é um só, né? E a fé do Elan, ela é uma só. Quando nós falamos de liderança, né, nós estamos falando, na verdade, de princípios, nada mais é do que princípios. E se eu creio em Jesus, se eu sou cristão, se eu tenho esse posicionamento de fé, e eu olho para a Bíblia, eu vou entender que o meu líder supremo, que Jesus, ele foi o cara que mais amou as pessoas, a ponto de dar a sua própria vida. Eu, enquanto líder, né, e assim, nós vamos falar de princípios, né? E é engraçado nós vermos como, por exemplo, os princípios que estão contidos ali na Bíblia, eles são princípios que, mesmo quando eles são utilizados por uma pessoa de fora, sem o menor conhecimento daquele princípio bíblico, a pessoa logo tem sucesso. Essa é a verdade, né? Porque estamos falando de um princípio. O princípio é o quê? É uma lei. É como se fosse isso aqui eu já escutei, eu não vou recordar agora, né? Como tantas leis da física, como, por exemplo, a gravidade, né? É inútil você se jogar de um penhasco ou de um prédio do 10º andar e querer romper a lei da gravidade. Quem é que vai romper, né? É você que vai romper a lei da gravidade ou ela que vai te estraçalhar todinho no chão, né? Então, isso é um princípio. Então, liderança, né,
tanto quando eu desempenho ela na igreja, quanto quando eu desempenho ela fora da igreja, ela é pautada sempre no amor das pessoas. Eu procuro sempre me colocar no lugar da outra pessoa. É entender que, por mais que nós tomemos alguma decisão errada, né, existe um Deus que nos ama, existe um Deus que nos dá. Eu recebi segundas chances. Existe um Deus que nos dá segundas chances, né? Segundas, terceiras, quartas, enfim. Sua misericórdia, ela se renova todas as manhãs. E é algo muito difícil para nós entendermos isso. E olha, gente, eu já tive líderes, né, gestores que foram carrascos realmente, pessoas que pegavam no pé, né, e que tratavam mal. E assim, conhecendo a Jesus, e conhecendo essas lideranças, eu tive a certeza de qual liderança eu queria seguir. E assim, o meu intuito, enquanto principalmente liderança lá fora, né, não foi nunca ser benquisto. Assim, eu nunca tive esse propósito de ser benquisto pelos meus liderados. Eu sou pago pela empresa para entregar resultado, então o que é que eu vou precisar fazer? Entregar resultado. Vai ter uma decisão ou outra mais difícil que eu vou ter que tomar? Vai ter. Mas, seguindo esses princípios, seguindo aquilo que Jesus ensina, aquilo que a Bíblia nos fala, eu conseguia levar a minha equipe para os locais onde nós precisávamos estar, e ainda assim eu era bem quisto por eles. Ela, e como líder, nós sabemos que você precisou abrir mão de muitas coisas para poder conquistar outras, principalmente no que se refere à questão, como por exemplo, abrir mão da sua vontade para poder fazer a vontade do grupo, que seria uma coisa que muitas vezes não seria positiva para você, ou até mesmo ter que desenvolver uma habilidade que não era um ponto forte seu. E no decorrer dessa caminhada, quais foram os pontos que você teve mais dificuldade e como foi que você fez para superar? Olha, sem dúvida, Rogério, assim, de tudo, né? Quando nós falamos, principalmente em liderança de igreja, que volto a repetir, né? Para mim é algo muito mais desafiador do que liderança lá fora. São lidar com situações, o lidar com situações que eu nunca passei. Por exemplo, eu já cheguei a aconselhar pessoas com pecados de homossexualidade, né? E eu cheguei a aconselhar pessoas que cometeram homicídios, né? Pessoas que foram vítimas aí de abusos dentro de casa. Então, assim, são coisas que eu nunca passei, entendeu? Só que a Bíblia, ela é um manual completo. E ela tem resposta para tudo, contanto que nós busquemos essa resposta, né? E se nós estivermos com o nosso coração aberto, nós vamos encontrar a resposta, receber a resposta. E se colocarmos em prática o que precisa ser feito, né, o resultado que a gente espera vai acontecer, porque não tem mistério. É um Deus complexo, mas ele é muito simples, assim. É um Deus imprevisível, mas ele é um Deus que se deixa ser encontrado. Então, mesmo não sabendo em muitas situações, né, como lidar, a gente buscava a resposta na Bíblia, a gente falava, a gente aplicava, existia da outra parte, né, esse querer também de aplicar tudo aquilo que era recebido, né, era repassado pela gente da Bíblia, e nós víamos o subproduto, gente, a mudança. Então, basicamente é isso. Isso foi, sem dúvida, o mais complicado, né? E aí, com o passar do tempo, assim, de tanto você ver, né, que a sua vida ela é usada para o crescimento de outras pessoas, cada vez se torna mais fácil você abrir mão de coisas que seriam para você. Porque da mesma forma como nós cuidamos ali, eu e minha esposa cuidamos de um PG, cuidamos de um ministério de louvor, da mesma forma Deus cuida também da nossa família. Tem cuidado, não tem faltado nada. Quando você fala aí, a gente vê amor em cada palavra. Você fala em amor ao próximo, realmente seguindo o princípio. É algo que vem do coração. A gente sente que é do coração quando você fala, né? Que quando você aconselha, como você falou, que aconselhou vários casos, você vem com tanto amor que às vezes você pensa que nem tem sabedoria para lidar com aquilo. Mas o amor lhe faz transformar.
você escolheu amá-la. É muito vivo isso quando você fala, quando você lidera, quando você relata aqui. Você literalmente segue um princípio. Tudo que a gente pensa está ali, só que da forma que a gente interpreta. A sua eu só vejo amor. Amor ao próximo, tendo empatia, pensando como o outro está e seguindo como está. É assim, é algo surreal, algo que inspira, algo que faz engrandecer, faz a gente ver mesmo o amor de Deus e cultivar isso em outras pessoas, né? Você cultiva isso na gente também. A forma que você fala é muito significante. E assim, John, é algo tão intrínseco meu, né? Muitas vezes se colocar no lugar da outra pessoa, porque todas as vezes que eu vou aconselhar alguém, todas as vezes que eu vou conversar com alguém que caiu, com alguém que pecou, com alguém que está precisando de ajuda, eu me lembro da ajuda que foi oferecida a mim, sabe? E assim, nós já passamos por situações de estender a mão para pessoas que muitas vezes ali nos traíram, para pessoas que muitas vezes falaram mal, levantaram falso, né? E nós fizemos isso porque eu me coloquei nessa posição de entender que, assim, nós três nessa mesa, nós três, o pessoal do backstage, nós três, o crente, sabe, o católico, o espírita, o macumbeiro, não interessa. Nós não diferimos em absolutamente nada, né? A palavra ela é muito declara quando ela fala que todos pecaram, estão destituídos. Todos pecaram, não existe ninguém perfeito. Então, você se pôr no local do outro faz com que você tenha simpatia realmente, de entender. Cara, por mais que você tenha errado, eu acredito que você não queira estar nessa posição. Vamos lá, vou te ajudar. Vamos fazer esse caminho aqui de volta. Eu recebi uma segunda chance, você vai ter uma segunda chance também. E esse é justamente o princípio da palavra de Deus, amar e servir ao próximo. Porque muitas vezes um problema que para nós é uma coisa simples, para o outro é uma coisa totalmente difícil de ser resolvida. E quando nós conversamos com ela, que damos uma opinião, damos um ponto de vista, damos uma alternativa baseada na palavra, que foi justamente o que você falou. Todo conhecimento de aconselhamento, você vai direto na palavra. Porque, como diz, a Bíblia ela é um manual, o nosso manual prático. Toda a escritura é inspirada por Deus para ensino, para correção, para educação, na justiça. Então, nós não precisamos nem de outros livros. A palavra, por si só, ela já é suficiente, ela é completa. Porque é muito comum você ver, às vezes, numa situação difícil e buscar ajuda em outras palavras. Procurar um livro que não, muitas vezes, é baseado na palavra. E todas as vezes que aconteceu comigo, por exemplo, uma situação dessa, eu achava uma coisa em outros livros muito parecida, aí lia 200 páginas para entender uma coisa que na Bíblia está em um capítulo. Às vezes, uma parábola que Jesus conta, você pega a chave que pode mudar não só a sua vida, mas a vida de muitas pessoas, né? E como liderança, a sua palavra, ela não impacta só um, dois, ela impacta um grupo inteiro. Exatamente. Justamente isso. E além da questão assim desse papel, né, de aconselhamento, um líder ele tem esse papel também de ser referência, né? Muitas vezes no portar, gente, não sabe, na forma de abordar, na forma de exortar, na forma de amar, de cuidar em todas as formas. Hoje, né, eu e a Thaís, nós temos uma posição de coordenação de PGs, né? Ou seja, nós cuidamos em um determinado grau de outros líderes que nunca foram, entre aspas, pastoreados por nós, como, por exemplo, vocês, o pessoal do backstage, né? Todos... Te amo, meu lindão. Então, hoje a gente cuida desses líderes que eles não tiveram esse contato que nós tivemos ali de PG, de sair para comer. Muitas vezes a gente não tem esse tipo de contato. Mas é o que eu falo, né, também, tanto para liderados, quanto principalmente para todos os líderes que a gente foi lá e apontou e investiu. Né, gente, se vocês, né, não forem aí precursores de escândalos, se a conduta de vocês for uma conduta consistente, se for algo realmente pautado na Bíblia, se for algo íntegro, vocês já terão feito aí 90% do papel de liderança de vocês.
É algo que eu falo demais, sabe? É algo que eu prezo muito, né? Além de família, além de tantas outras coisas, gente. Quando eu lembro, né? Além de, assim, e claro, Deus é a primeira delas. Mas o fato de saber que existem pessoas que em alguma esfera olham para mim e poderiam se desviar, eu penso 2 vezes antes de soltar determinada palavra. Sabe? Antes de fazer uma série de coisas. Tem até uma frase que fala muito o que você falou, né? Que o seu passado não determina seu futuro. Isso é muito claro. Quando você tem amor próximo, até na Bíblia, né? Que você falou muito aí, que até quando a pessoa é errada, né? Para não falar outras palavras, se ele se for se perdoar, ele está até mais do que quem passou tempo servindo, está próximo de Deus. Porque a pessoa que errou é como do filho pródigo, né? Falando em parábola, vem a história do filho pródigo. Isso é impactante, assim, a gente vê o amor e vê, assim, o determinado futuro que só depende dele. E é princípio, mais uma vez, Jonathan, princípio. Olha, o que foi que Jesus falou, né? Quando 2 discípulos chegam para ele e perguntam assim, mestre, a gente queria sentar aqui um à tua esquerda e um à tua direita, desenrola aí os lugares para nós, né? E aí estava até assim nesse episódio, agora, recentemente no The Chosen, Jesus fica triste. Não sei se Jesus lá na hora, né, na vida real, ficou triste, mas eu acredito que sim, né? Porque Jesus ali tanto tempo servindo, e Jesus fala isso, olha, vocês querem ser os maiorais, vocês querem ser os bichão, sirvam. Maior é aquele que serve. E foi assim que eu cheguei, né? Assim, foi assim que eu cheguei em cargo de gestão lá fora. Foi assim que eu fui reconhecido como líder lá fora. E foi assim que eu fui reconhecido como líder na igreja, servindo as outras pessoas. Falando, estou com uma dúvida aqui. Gente, eu lá fora, né, em trabalhos, eu explanava todas as técnicas de venda que eu usava. Era incrível. Eu nunca tive, assim, nenhum tipo de ressalva de falar para outra pessoa, para um colega de trabalho, aquilo que eu fazia. O pessoal chegava para mim e falava, sei lá, como é que tu vende aí, como é que tu faz? Além de me escutarem, né? Eles diziam, como é que funciona aqui e tal. E aí eu falava, cara, eu faço isso e aquilo outro. Eu adoto essa estratégia, né? E assim, fazia com que aquela pessoa melhorasse o desempenho dela. E eu acredito piamente de que Deus, na mesma medida, Ele derramava mais inteligência sobre a minha vida, o coração dos clientes ali, a empatia dos clientes, né? E aí fui começando a ser reconhecido não somente por esse papel de ajudar, mas também pelo êxito, né? Na última experiência agora, que foi de onde veio a promoção, né? De 3 anos, eu fui o melhor vendedor da empresa durante 3 anos. E de 36 meses, foram 32 metas batidas. Uau! É um monstro. Bater palma pra ele, né? Aí... Vou falar? Pau ímpar. Não, mas vamos lá. Justamente essa questão de empresa, você falou um ponto importante. Como foi para você conciliar o ambiente da empresa com o ambiente de Deus? Porque muitas vezes nós nos colocamos num jogo de xadrez. Sim. Porque nem sempre todos pensam como a gente, seguem os mesmos princípios, pensam em servir o próximo. O mais comum é justamente o contrário. Você descobre uma técnica de venda, você quer guardar para você, não quer compartilhar com o próximo, porque você quer reter tudo. E não justamente o contrário, compartilhar, né? Sobre o compartilhar, eu sempre tive isso muito claro na minha mente. Cara, o que é meu, sabe? O que é meu, vai chegar até mim. Eu estou no lugar, eu estou posicionado, vai chegar inevitavelmente até mim. Eu trabalhava, gente, ali era a minha empresa, eu trabalhava numa PA, né, de aí 1 metro por 1 metro, um cubículo realmente, e todos os dias eu chegava lá e eu orava, né, no meu ambiente de trabalho, e eu trabalhava crente de que Deus, Ele conspirava a meu favor, entendeu? Então eu não tinha que me preocupar, sei lá, se ligavam 50 clientes, né? Dessas 50 ligações, 10 eram ligações de possíveis vendas. Deus ia conspirar ao meu favor. E assim acontecia. Saía mês, entrava mês. Esses 4 meses que eu não bati meta, teve assim, uma explicação. Foi motivo de doença, foi retorno de férias. Foram meses bem pontuais, né? Mas, de fato, eu acreditava, né, que ajudando ao próximo,
muito mais também ajudando ao próximo, eu acreditava demais que Deus conspirava a meu favor, né? E assim, você perguntou sobre a questão do ambiente, né? Mais uma vez eu remeto àquilo que eu falei no começo, né? Da questão da integridade, né? E assim, gente, eu acredito demais que existe um momento certo, uma forma certa de se falar. Tudo na vida. Eu já passei por experiências de falar aquilo que era a verdade, mas falar de uma forma errada ou em um momento errado e eu perdi o coração da pessoa que eu estava falando, né? Eu já perdi o coração do meu pai em um determinado momento porque eu agredi com a verdade bíblica, mas que ele não estava pronto para receber, ou que ele não queria receber. É algo simples, natural, né? Jesus ele fala isso, que ele está à porta e ele bate. Se nós abrirmos do lado de dentro e permitirmos que ele entre, ele vai sentar à mesa, ele vai cear conosco. Nosso Deus, em nenhum momento ele pula a janela, ele, arromba a porta, ele despedaça trinco. Não, nosso Deus, ele é um Deus extremamente educado. Então, assim, sempre quando surgia algum comentário, eu trabalhava ali num setor que tinha mais ou menos ali de 20 a 30 pessoas, dependendo da época do ano, né, e do horário que eu trabalhava. Então, aqueles horários mais ociosos, levantavam, começava a falar sobre assuntos polêmicos, né? E, gente, é incrível como uma hora vai chegar na gente, né? E aí, Elan, qual o posicionamento? E assim, eu sempre fui muito bandeira erguida, eu sou crente, né? E assim, para esses assuntos polêmicos eu falava, vocês estão dispostos a receber, a escutar? Mas não, estamos dispostos. Pronto, eu vou falar o que eu acredito, né? Que não necessariamente é o que vocês acreditam, é o direcionamento que eu tenho. E já teve discussões, gente, que eu evitei de entrar porque a pessoa ela não estava disposta a escutar aquilo que era posicionamento meu. Por exemplo, eu cheguei num ambiente em que estava rolando uma discussão justamente sobre o homossexualismo, né? E a pessoa ela não estava escutando de uma outra colega nossa que era também cristã. E estava sendo muito rude, falando muita coisa que não era para ser falada ali na hora, né? Eu cheguei para ela e disse: fulano, me ajuda, não faz isso não, sabe? E aí eu tinha o coração dessa outra pessoa, desse rapaz, né? E depois ele conversando comigo, eu disse: cara, eu dou total assim razão para você, porque não existia motivo para aquele tipo de discussão, né? E alguns dias depois, incrível como ele veio me procurar: mas Elan, qual é o posicionamento que tem na Bíblia a respeito disso? Sabe? E ali naquele momento eu falei isso: cara, assim, nós estamos falando aqui de Bíblia, o que a Bíblia fala é isso, né? Isso aqui é o que Deus fala a respeito de determinado assunto. Então, e mesmo assim, mesmo ele tendo o direcionamento dele, tendo deixado tudo escrito ali para nós, ele não nos obriga a fazer nada disso. É um Deus que nos ama a ponto de nos deixar livre para fazer aquilo que nós queremos fazer na nossa vida. E eu não sou obrigado, né, a seguir o direcionamento de ninguém, e nem não posso ser egoísta a ponto de fazer com que outras pessoas sigam o meu posicionamento sem que elas tenham pedido. Isso que você falou é justamente a questão que Jesus era manso e humilde. Então, a repreensão, muitas vezes, tem que ser feita com sabedoria. Você chega, dá um conselho sem ofender a pessoa, e sim a ponto de esclarecer se ela estiver receptível, como aconteceu. Quando você vê que a pessoa está resistente, tem que ser feito justamente o contrário. Ensinar pelo exemplo. Muitas vezes, seu posicionamento, só em ter sido tranquilo, não ter ofendido ela, ofendido o ego da pessoa, foi o que fez ela voltar para você. Exatamente. Porque se você tivesse juntado-se a outra pessoa para atacar ela, teria ferido muito mais e endurecido o coração dela. E eu lembro que até quando eu vejo um flash na cabeça, né? As perguntas que vocês fizeram para as escuras, né? Mas eu lembro dos flash, gente. Eu cheguei na sala, tava aquele bafafá, aquele bate-boca. Eu falei: rapaz, o que está acontecendo aqui? Fulano, vem cá. Fulano, fica aqui no teu cantinho. Aí disse: não, porque ela vai falar da Bíblia, não sei o que. Eu disse:
Meu querido, você está disposto a saber o que tem na Bíblia? Eu disse, não, eu não quero saber. Eu disse, não, então pronto, não tem discussão. É aquilo que você quer. É o seu querer. Vá lá. E dias depois ele me procurou, entendeu? Então, para vocês entenderem que... E assim, nós precisamos entender isso. Existe um momento, uma hora certa, uma forma correta de falar. Muitas vezes a verdade maldita, né? Dita de forma má ou equivocada, ela fere, gente. Ela fere também. E a pessoa não vai receber. A língua é espada de dois gumes, né? Como diz a palavra. Poder de morte, poder de vida, está na nossa língua. Né? Elan, você falou em diversos casos. Assim, eu queria que você explanasse mais. Uma má liderança em uma área pode arruinar as outras na prática. Que você explanando mais o tema que você já vem contextualizando, né? O que você pensa sobre isso? Olha, gente, assim como todos, né? Todos nós temos pontos aí, áreas da nossa vida em que a gente está em construção. Na verdade, a nossa vida por completo está em construção, né? E existe uma área ou outra que você tem mais dificuldade, né? E assim, principalmente para nós que somos líderes de casa, né? Somos alguns aqui já pai de família, John, Roger já está chegando, já está no forno, né, Roger? Se Deus quiser, outubro. Deus quer, vai chegar, vai vir. E, assim, quando nós falhamos em determinadas áreas da nossa vida, né, é claro que isso impacta em outras, né? Eu falei para vocês no começo também que eu sou um cara muitas vezes impulsivo. É algo que eu tenho lutado demais assim para poder melhorar isso, né? Às vezes eu preciso ser puxado um pouco para trás. Deus tem trabalhado muito nisso, né? E assim, 2 anos de casado, gente, e 3 anos e meio mais ou menos de relacionamento com a Thaís, nós já vivemos consequências de decisões minhas, que sou o líder da casa, de forma pensada. Isso aqui eu estou rasgando o coração para que isso seja realmente repensado por você, pai de família. Você que é líder da sua casa, você esposa, que é a coluna da sua casa, né? Decisões que eu tomei e que não foram sábias naquele momento. Só que Deus, na sua misericórdia, Ele sempre nos dá uma nova chance. E quando nós estamos nele, né, nós confiamos nele, algo que era para ser ruim sobre a nossa vida serve de aprendizado. Sabe? Eu tenho certeza de que cada momento desse, né, nasceu um novo Elan, nasceu uma nova Thaís, nós ressignificamos, né? Já em 2 anos, 3 anos e meio ali de relacionamento, nós passamos por algumas coisas, alguns frutos, né, do acaso realmente de acontecer, outras por decisões nossas, decisão minha, mas que tudo serviu para o forjado do que Deus está fazendo, né? Querendo ou não, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E se eu creio nisso, eu acredito que algo que aconteceu comigo não é tão bom aos meus olhos, ou foi algo que realmente eu estou colhendo porque eu plantei, isso vai servir lá na frente de um aprendizado para mim, de um aprendizado para outra pessoa. Essa cicatriz ela vai ser mostrada e ela vai evitar que outras pessoas se machuquem. É isso que eu acredito. Elan, você falou em recomeço, né? Em viradas que você está falando aí de forma abrangente, né? Como você lida com desafios emocionais e encontrar a paz nesses momentos, através da sua espiritualidade? John tem que realmente estar aos pés de Jesus, essa é a verdade, né? Não pode ser algo realmente de um domingo, não pode ser algo de uma quinta, de uma quarta-feira. Tem que ser algo constante, realmente, assim como tudo na nossa vida. Assim como tudo na nossa vida. E eu hoje aos 30, quase 31, eu olho para o meu passado, né? Eu vejo muito a mão de Deus. E eu vejo o quanto Ele me ensinou sobre a constância. Acho que de tudo que nós estamos falando aqui, né, o que eu ressalto assim, com mais importância, seja sobre constância. Eu já fiz coisas que eu disse que eu nunca ia fazer, no de minha língua. E eu aprendi já a gostar de coisas, gente, que eu disse que eu nunca ia gostar, rapaz. Acredita? Rapaz, é um bicho doido, que eu detestava academia. Nunca gostei.
Hoje eu acordo e eu disse, vamos pra academia, amor. Sabe? Azeitona. Rapaz, do nada eu comecei a gostar de azeitona. Eu detestava, tirava tudinho da pizza. Então, o que é isso? Né? É para a gente entender como a gente muda no decorrer da nossa vida. Tomar atitudes que a gente disse que não ia tomar. Mudamos em outros aspectos. Né? Mas, de tudo, a gente precisa realmente ser constante. Eu acredito que é isso. E nesses momentos difíceis, essa constância, esse óleo, né, que a gente conseguiu realmente, essa lamparina que a gente conseguiu encher ali de azeite, de óleo, ela vai ser crucial para esses momentos de embate. Porque é verdade que todas as vezes, gente, que um embate vem sobre a nossa vida, um confronto vem sobre a nossa vida, a primeira coisa que nós tendemos a fazer é questionar, cara, primeiro de tudo, eu não sou essas Coca-Cola todas, né? Não sou. É a primeira coisa que sacaram, que não deu certo não, vamos refazer o caminho de volta. Não sou isso tudo que eu pensava, né, rapaz? Mas aí você tem que estar aos pés de Jesus e falar assim, Senhor, onde foi que eu errei? Essa humildade, né? E não desacreditar de que, apesar das coisas muitas vezes não darem certo, às vezes da gente não enxergar aquilo que a gente acreditaria que iria enxergar, Deus não mudou e nunca vai mudar a perspectiva que Ele tem a respeito de nós. Nós somos filhos amados, nós somos benditos nele, nós somos santificados pelo sacrifício dele, nós somos feitos para ser cabeça e não cauda. Se houve algum momento ali de queda, de baixa, né, é reavaliar, entendendo o chamado de Deus realmente para a nossa vida e seguir adiante. Não tem muito o que fazer. Falou tudo, viu? Já mudando um pouco da questão do chamado em si. A Bíblia ela fala muito justamente naquela questão de um líder que não está nos caminhos do Senhor, não conseguir permanecer por muito tempo no seu cargo de liderança. Sim. Porque justamente entra no que você falou no início. Muitas pessoas seguem princípios sem saber que são princípios, são abençoadas pelos seus princípios, porém, em um dado momento, às vezes o seu coração se perde por não ter uma base sólida, firme na palavra. E eu gostaria que você comentasse um pouco sobre isso. Certo. Então, John e Roger, eu acredito que existe, né, assim, um peso diferente das coisas da igreja e das coisas lá fora. Assim, não abro mão daquilo que eu falei de integridade, mas é claro, quando a gente olha para a Bíblia, de que Deus, Ele permite que algumas coisas aconteçam lá fora, que Ele não permite que aconteceria aqui dentro da casa dele, entendeu? Então, assim, hoje a gente vê, falando sobre princípios aqui, esse tema que a gente está abordando, muitos coaches lá fora usam princípios que são bíblicos, que estão na Bíblia. Em Provérbios mesmo, né, Salomão fala que Deus ele faz com que a chuva e o sol caiam, né, sobre justos e injustos. Uma das coisas, gente, que me fez ficar na CN, sabe, foi uma frase que o nosso bispo Fabrício falou no altar, numa pregação, que me chocou, assim, foi um choque que realmente eu tomei, que ele disse assim, querido, é o seguinte, para você crescer na vida, você não precisa de Deus. Eu fiquei assim, rapaz, forte. Né? Ele falou, cara, você não precisa de Deus. Se você tiver uma ideia diferenciada, se você for constante naquilo que você faz, se você for disciplinado, inevitavelmente você vai ter sucesso. Por quê? Aquilo que você plantar, você vai colher. Sabe? Agora, se um ímpio planta lá fora, né, na sua injustiça, e consegue sucesso, ele conhece a Deus, e assim, vem para a igreja e pretende ficar no mesmo caminho de impiedade, Deus não permite. Por quê? Enquanto você é criatura, todos nós, quando nascemos, somos criaturas de Deus, mas existe um momento que nós passamos a ser filho, e do filho um pai cuida de forma diferente. Eu acredito que o Jonathan não bate nos coleguinhas do Cauã,
No colégio, né? Quando vai buscar ele. É, na verdade. Esperamos, né? Né? Esperamos. Quando toma ali uma atitude ali, né? Eu sou crente, Meu- sou crente fora da igreja também, viu? né? Então, assim, mas por que você não bate no menino que é filho de outra pessoa? Porque ele não é teu filho. Sabe? Ah, Elan, mas tá sendo egoísta. Assim, você pode falar, né? Mas não é o teu papel, cara. Não é o teu papel. Ele vive, é sobre aquele episódio que eu citei aqui. Ele vive nos princípios dele, nas leis dele. Quando ele decide ser filho, ele caminha sobre os princípios, sobre a lei de Deus. Então Deus vai começar a tratá-lo como um filho. E ele é muito claro quando ele diz: eu açoito o filho que eu amo. Eu meto a sola. Mas é porque qual pai quer ver seu filho se perder? Né? Então, se existe um caminho de maldade, quando se converte, esse caminho de maldade ele não vai prosperar, cara. É por isso que uma liderança, né, dentro da igreja, que não está alinhada com Deus, não está naquele centro, sabe, que não vê as pessoas como sendo realmente o maior fruto, gente, é uma responsabilidade. Ser líder é entender que Deus deu uma responsabilidade de vidas na sua mão. Um líder, quando ele não está de acordo com isso, ou quando ele não age de acordo com isso, geralmente o que nós temos visto é que ele não prospera. Ele não permanece muito tempo. Por quê? Deus, ele zela pela sua obra. Deus, ele zela pelo seu nome, é a sua noiva. Deus, ele zela pela sua noiva. A noiva dele tem que estar idônea. E é isso. Eita. Forte, ele Fazer tá. Vários cortes aí, viu? Esqueci as câmeras. O backstage falou: esquece as câmeras. Já envolvendo tanto que você falou assim, uma pergunta que eu tenho é: que conselho você daria a líderes que buscam transcender as fronteiras religiosas em suas práticas de liderança? Seguir Jesus, gente. Não tem outro aspecto, sabe? E isso daqui, gente, eu falo para você que não é cristão também, que está nos assistindo. Pode ser que esse vídeo aqui vá chegar, sabe-se lá aonde, né? O vídeo desse rapaz teve o quê? 500 mil de views já, né? É um monstro, Profetizando, né? amém. Amém. Mas, gente, muito se engana quem acha que a Bíblia é um livro que fala sobre religião. A Bíblia não é um livro que fala sobre religião. A Bíblia é um livro histórico que fala sobre um personagem. Vários personagens, na verdade. Mas o centro de tudo é um personagem que nós sabemos quem é, Jesus. Desde o Antigo Testamento, né, nós vemos figuras de Jesus, até o Novo Testamento, onde ele, de fato, vive, a história dele é documentada, e até depois da sua morte, as pessoas continuam a falar sobre ele. E aqui hoje, 2000 anos, 2024 anos depois, diga-se lá, de passagem, nós estamos falando sobre ele. Então, assim, se você quer ser um líder de sucesso realmente, lá fora, aqui dentro, procure entender sobre os princípios que estão contidos nesse livro, que é um livro histórico, que é um livro de sabedoria pura. Se você procurar servir aos outros, se você procurar se colocar no lugar dos outros, já teve problemas, gente, que eu resolvi com liderados meus, né? Pessoas que estavam sob a minha alçada, que eu tive que dar conselhos que não eram pertinentes nem relativos ao trabalho. Sabe, de sentar com a pessoa e de entender que o problema não era o que ela estava fazendo. O problema é que ela estava chegando no trabalho fora de si. Não conseguia se concentrar naquilo que ela estava fazendo. Por causa de conta, por causa de dívida, por causa de briga conjugal dentro de casa, por causa de um filho doente. E chegar, cara, vai lá, resolva. Você precisa de algum tempo? Pronto, vai lá. Resolva, volte, eu quero você 100%. Você vai acreditar que quando você estiver 100% aqui, sabe? É sobre isso, né? Muitas vezes o líder está ali e ele desce o sarrafo, ele não sabe como é que a pessoa chegou ali naquele lugar, naquele dia, não sabe o que foi os leões que ela teve que matar para estar ali naquele lugar, e ele simplesmente bate, quando ele deveria acalentar. Essa é a verdade. Você agora tocou um ponto importante. Muitas pessoas, não só dentro do cargo da liderança, mas na igreja como um todo, sofrem muita interferência no seu dia a dia. Justamente o que foi citado. Uma questão de um ponto de trabalho, um problema familiar, uma dívida. E
qual seria o melhor caminho baseado na palavra para se fortalecer e não só se fortalecer, mas conseguir controlar justamente as emoções? É parar, gente. É parar. Descanso. Descanso. Perfazer o caminho, sabe? Estou indo aqui por esse caminho, vixe, deu ruim. Vou voltar pelo caminho, vou ver o que foi que eu pulei de etapas, vou ver o que foi que eu queimei de pontes e ver o que precisa ser consertado. Eu estou passando por isso, gente. Eu e minha esposa estamos passando por isso nesse momento. A gente precisou dar um tempo em algumas coisas que a gente fazia na igreja para que a gente pudesse voltar o nosso foco para dentro da nossa casa, ajeitar algumas coisas, né? É um tempo de muita mudança para nós. Só que a gente criou bases fortes, líderes fortes, pessoas que... e aqui eu acredito que é o grande sucesso da liderança. É quando você consegue sair de lá e você vê as coisas andarem. Você vê que as coisas conseguem rodar sem você. É não ter esse egoísmo de, não, preciso estar lá. É dar ferramenta para que as pessoas façam na sua ausência. E hoje nós podemos ter esse tempo de descanso graças, né, a essa liderança que a gente plantou e que já germinou, que já está crescendo e que já tem dado vários frutos. Vocês são frutos. E outras tantas lideranças são fruto disso. Justamente o que o pastor Flávio repete várias vezes nas pregações. O evangelho não é para ser uma coisa pesada. Então, se o seu ministério está realmente interferindo no seu trabalho, na sua vida, parar, repensar, voltar assim que estiver reajustado. Porque a palavra de Deus, ela é para continuar e não é para ser um fardo na sua vida. Exatamente. Porque nosso primeiro ministério é justamente a família. Então, se está interferindo na sua vida conjugal, na sua vida com seus filhos, tem alguma coisa aí que está desalinhada. Exatamente, Rogério. E nós demoramos. E assim, gente, como todo líder que também é falho, porque todo líder de sucesso também tem suas falhas, né? Foi uma das minhas falhas, de colocar muitas vezes o serviço na igreja acima de coisas dentro de casa, sabe? Quando era para parar. Coisas simples, gente. Assim, hoje eu consigo, eu até brincando com a Thaís e com o pastor Flávio e tal, o Cleito, que são nossos líderes, né, estão acima de nós, que nós aprendemos, nós tomamos posse da unção do não, nós estamos dando tanto não, e é tão libertador, rapaz. Pensa no negócio libertador. Fulano, vem, vamos tocar em tal canto. Não. Fulano, vem hoje aqui para minha casa. Filhão, não vai dar. Não vai dar. Por quê? Mas hoje eu tenho um compromisso, né, com minha esposa e o Netflix. Sabe? Prioridades. Né? Gente, vocês estavam num grau tão assim que já tem final de semana de a gente acordar e olhar assim. Amor, qual a agenda para esse final de semana? Agora recente, né? Ela disse, amor, não tem nada. Aí eu, não pode, está errado. Como é? Não tem nada. Não tem nada. E, gente, é muito bom, sabe? Passar um final de semana sem fazer nada. Dentro de casa, curtindo sua esposa, saindo para comer. Ou tá ali, simplesmente dentro de casa com ela. É algo fantástico. É como eu falei até no primeiro episódio, que é Deus, família e trabalho, né? Você fala aí do servir. Eu já investi no trabalho. Eu quase que perco minha família e fiquei muito distante de Deus, né? Também, o que eu mais gosto de fazer é servir, que é um dos princípios para prosperar, né? Uhum. E eu me vi muito longe disso quando eu investi as prioridades. Sim. Eu estava destruindo família, estava dando mais ao trabalho, né? À toa que eu ganhei até uns quilinhos a mais, né? Aí volta para a constância. Aí, através disso, assim, quando eu vejo... Tudo se encaixa, tudo linka ao outro, né? Eu, quando eu fui no meu processo de conversão, né? A primeira coisa foi por causa do emagrecimento, da constância. Aí eu parei de consumir bebida alcoólica, parei no círculo de amizade, fui me desfazendo. E isso já era me transformando. Assim, exatamente. A sua forma foi diferente, mas voltando para mim, todos se linkam na mesma coisa.
Nas inversões... Só não pode tirar a carninha, né, John? A picanhazinha, a maminha, não pode, né, pai? Aí eu vou ser mais profundo nesse ponto, como assim, para você ser mais direto para quem não tem tanta intimidade, não tem ainda esse círculo de amizade, como você integra práticas espirituais no cotidiano. Um exemplo, devocional. Sim. Como você faz, assim, até para aqueles que ainda estão um pouco distantes, ainda procuram sobre isso, quais as suas práticas, assim, para eles, Sim. que você é uma pessoa que é um espelho, né? Inspira a gente, né? E aí eu queria mais que você falar sobre isso, para ser mais direto. Pronto. A gente costuma acreditar, isso daqui a gente vê assim, na história também, né? Eu vou abrir aqui, você bem aberto, tá, gente? Eu era católico antes de me converter, né? Então, assim, na Igreja Católica se tem muito o hábito de rezar o texto, de orações extensas, né? E Jesus, quando ele fala na sua palavra, né, ele vai na contramão de tudo isso que muitas vezes a gente tende a acreditar, que é por falar muito que nós seremos escutados, né? Então, assim, Jesus ele fala isso, olha, os tolos, eles pensam que por falar muito eles serão escutados. Mas, na verdade, o que Deus quer é o nosso coração por completo, né? Então, assim, gente, eu preciso me adequar e entender, adequar a minha rotina, né? E entender que Deus, ele é o Deus da minha rotina, ele é o Deus da minha vida, e se eu dou a ele o meu coração, por mais que seja por 1 minuto, ou por 1 hora, por 2 horas, sabe? Se for o meu coração ali, eu vou conseguir tocar o coração de Deus. Então, basicamente é isso. Na minha rotina, já teve momentos, né, de eu dedicar 10 minutos do meu dia para Deus. 5 minutos. Só que eram 5 minutos, 10 minutos intensos, onde eu sentava ali, e eu lia alguma passagem, eu meditava. Ou, por exemplo, né, nesses tempos mais conturbados de rotina, eu usava muitos aplicativos, gente, que são a mão na roda. Para nós, né, na nossa loucura de rotina, na minha empresa o pessoal fala assim, o Elan é empresário, né? Aí o pessoal fica pensando que a gente é milionário, eu digo, não, gente, eu sou o vendedor, o entregador, o faturador, o marketing, eu sou tudo, né? E assim, isso envolve rotina. Então, o aplicativo de devocional, quando eu descobri, cara, me ajudou demais, porque ali eu consigo parar o meu tempo, eu me dedico ali 5, 10 minutinhos, sabe, do meu dia, e eu consigo realmente sair dali e refletir naquela palavra o meu dia todo. Não é porque eu tive 5 ou 10 minutinhos que eu vou esquecer. É você realmente estar em espírito. E hoje, nesse tempo onde a gente consegue descansar mais, principalmente aí nesses últimos 4 meses, já teve dias, né, gente, de eu acordar e eu passar 2, 3 horas meditando na palavra. É entender que não é porque tantos anos da minha vida eu fiz, 10, 15, 20 minutos, 5 minutos, que Deus não me ouvia, ou que eu estava desviado. E não é porque hoje eu consigo ter essa liberdade de destinar 2 ou 3 horas de refletir sobre a Bíblia no meu dia, que eu sou o super crente, que eu sou o bichão, entendeu? Então, basicamente é isso. Não é pelo muito, é pela entrega que você tem. Um dos pontos que você falou que eu acho bom ser destacado é justamente essa questão da tecnologia, porque voltando alguns anos atrás, a única forma de conhecer Deus era por meio da palavra diretamente ou por meio de livros baseados na teologia, no quais alguns pastores, autores discutiam alguns tópicos. E, querendo ou não, é um conteúdo mais denso, mais difícil. Uma coisa que eu notei que aplico no meu dia a dia, que eu achei fantástico depois que eu descobri, é a questão de vídeo e podcast, como esse nosso. Porque, por exemplo, eu vou para o trabalho todo dia aproximadamente 25 minutos no trânsito. Então, eu coloco um podcast, exatamente, escuto uma mensagem de 25 minutos. Aí, na volta, já tem mais 25, já termino, às vezes, o podcast que é 50 minutos, uma pregação. E, ao escutar a palavra, nós somos bastante edificados. Porque a palavra pregada por um pastor, você tem um entendimento. Pregado por outro pastor, você já tem outro entendimento. No que você junta esses conhecimentos, você consegue montar uma palavra bem mais sólida, e o ideal é que ajuste de acordo com o seu nível de conhecimento.
Existem pastores que pregam em linguagem extremamente acessíveis. Já outros pregam em linguagem mais complexas. Então, é justamente nesse ponto onde nós temos a liberdade de escolher. Nós temos a palavra para meditar todo dia. Temos os aplicativos, como você falou, devocional, como a gente fez naquele tempo com os meninos no grupo. Temos podcast. Louvores também é uma forma muito boa de adorar e glorificar a Deus. Então, hoje nós temos infinitas formas. Basta adaptar o nosso dia, como o Jonathan falou. Quais são as melhores formas? Depende de cada pessoa. O nosso bispo JB, ele falou isso agora numa pregação recente dele. Ele disse que essa geração que nós estamos vivendo, é uma geração que vai ser indesculpável sobre o conhecimento de Deus. Porque, gente, está tudo muito acessível. Está tudo muito acessível. Hoje, puxando o que você falou, eu escuto, cara, todos os dias, na academia, pregações do JB, pregações do Bispo, pregações do nosso pastor Flávio. Eu saio, rapaz, é mais forte do que o rock, sabe? Mais pauleiro. Eu saio da academia para trabalhar assim, pegando fogo. É lógico que isso não pode substituir o nosso momento íntimo com Deus, porque a revelação que Deus nos dá da palavra é uma revelação exclusiva para nós, né? Mas isso ajuda demais. E o que a palavra fala a respeito disso, né? Dos tempos que nós vivemos? É um paradoxo, né? Acreditar que hoje as coisas estão mais fáceis, esse acesso, né, a essa informação, a Bíblia, a tudo isso está cada vez mais fácil, sendo que a Bíblia diz que no final o amor de muitos esfriaria, as coisas seriam dificultadas de alguma forma, mas a Bíblia, quando nós vamos ver, né, na verdade ela está falando de que as coisas estariam mais difíceis não aqui no exterior, sabe? Hoje a gente basicamente só morre de câncer, né? Porque, não é não, meu doutor? Rapaz, Calma. mas assim, a medicina evoluiu de tal forma, tecnologia evoluiu de tal forma, né? E como é que as coisas estão mais difíceis? Eu parei para pensar, cara, como é que as coisas estão ficando cada vez mais difíceis? Só que quando a gente vai analisar esse versículo, né? Aí na Bíblia começa a falar que os homens eles vão ser presunçosos, eles vão ser egoístas, buscarão seus próprios interesses, ou seja, é um interior que cada dia que se passa vai ficar mais comprometido, né? E ele finaliza esse versículo dizendo assim: mais amigos dos seus próprios prazeres do que amigos de Deus. Isso aí foi um tapa quando eu li esse versículo, né? E eu meditei nessa palavra, por quê? Quando ele fala que são mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, quer dizer que em um determinado momento essa pessoa de que esse versículo está falando foi amigo de Deus e resolveu se tornar mais amigo dos prazeres. Ou seja, foi uma escolha. E é por isso que as coisas no mundo, hoje na nossa sociedade, estão cada vez mais difíceis. Mas isso não quer dizer que é falta de ferramenta. Nós temos ferramenta como nunca nós tivemos. E é uma ferramenta que vale ouro, né? Aqui onde nós vivemos, é fácil. A gente abre o Google aqui, abre um livro. Já tem países que nem aceitam. Você não pode nem se declarar, não pode ter nenhuma Bíblia que você pode até declarar sua... Bala de fuzil, né? De AK-47. Nossa, sério. E é uma coisa, tipo assim, para nós é um espanto, mas para eles lá já não pode. Realidade, é rotina. Realidade. Exatamente. Você falou em algumas lideranças aí, né, de podcast. Eu queria que você falasse de algumas referências de grandes líderes e alguns livros que você, assim, passa para a gente que você indicaria para quem está assistindo e até para nós aqui, né? Sim. Primeiro, questão de referências de homens de Deus, né? De líderes, são realmente nossos pastores, gente. Sabe? Eu falo isso, que a CN para mim foi um divisor de águas, essa igreja, né? Jesus revelado dessa forma, sabe? Essa mudança de relacionamento, né? Essa mudança de ótica que eu passei a ter quando eu cheguei na CN.
de um Deus que quer ser adorado, sabe? Pelo fato de nós amarmos a Ele, não pelo medo, sabe? Eu tinha uma ótica de medo, eu não pecava por medo de ir para o inferno, eu não pecava por medo de ver as coisas darem errado. E quando você muda a ótica, você muda tudo. E eu sou muito grato a Deus, né? Por esses homens que estão à frente da nossa igreja. Bispo JB, que eu escuto demais. Bispo Fabrício, que é um referencial para nós também. E o nosso querido pastor Flávio, que é um homem de Deus, que caminhamos com ele já há um bom tempo. E o amor é tão grande, rapaz. Mas é tão grande que eu me taco lá do Eusébio para Maraponga. Só para congregar na mesma igreja que ele, né? E é mais do que um pastor para mim. É o pastor, né? É um pastor. É um pai, né? E quando eu cheguei na CN, eu não entendi. Eu disse, rapaz, eu vinha de uma igreja onde o pastor... Assim, perdoe, gente. Mas, meu Deus. Não se tinha um acesso, vou reformular, tá? Corta aí, viu, Beck? Não se tinha um acesso tão fácil ao pastor. Tinha uma blindagem, né? Exato. E eu comecei a ver o pessoal chamando de pai, de paizão, não sei o que, ele filhão. Eu disse, rapaz, não, você não vai ser aqui comigo, não. Né? Pessoal dado, um negócio assim, estranho, né? Só que eu fui começando a me aproximar. E eu vi que realmente o cuidado que ele tem conosco é um cuidado de pai, não é só um cuidado de pastor, sabe? É um cuidado de caminhar próximo, de dar um conselho. E arenga, e tira um com a cara do outro. E assim, nós temos caminhado ao lado dele, né? Somos muito gratos por tudo aquilo que Deus tem entregue na nossa vida, através da vida do nosso pastor Flávio. E nossos bispos, então, não tem nem o que falar, né, gente? São figuras, assim, diferentes, mas tão abençoadas na sua individualidade, que nos abençoam tanto, né? E com relação a livros, eu vou ser bem sincero com vocês, gente. Eu vou ser bem sincero com vocês. Se eu tiver lido uns 2 livros ao redor da minha vida toda, foram muitos, que não a Bíblia, né? Então, assim, os referenciais que eu tenho são bíblicos. É algo que eu quero muito romper, essa parte da leitura, né? Eu sou um cara que eu tenho uma boa prática de leitura, eu leio bem, só que, rapaz, eu tenho que me organizar na minha rotina para ler. Mas qual é um livro da Bíblia que lhe inspira? É isso. Garoto. Salvou. Gente, eu gosto muito do livro de João. Olha, você já leu diversos livros, cada um com o seu livro. Eu gosto muito do livro de João, sabe? Para mim é João e Romanos, são os 2 livros mais impactantes da Bíblia, que trazem assim, um traz para mim mais a revelação de quem Jesus é, de uma forma bem próxima, né? E o outro traz muito a reflexão, né? A revelação de um evangelho e revelações de conceitos que a gente traz hoje para poder aconselhar pessoas. Quantos conselhos eu não tirei desses livros, né? Romanos, Hebreus, as cartas, sabe? Para mim é o Novo Testamento com foco nesses 2, João e Romanos. Pessoal, vou abrir uma brechinha aqui que ele falou de tanto de que é falar. E tem um dos membros que estão aqui, né, que é um dos liderados, que é fruto dele, né? Eu vou abrir aqui para ele, que ele está com sede na palavra aqui de pergunta, né? Que é o Mateus, né? O paizinho, que todos conhecem. Vulgo paizinho. Se o pastor é o paizão, ele é o paizinho. A gente falou em pai, ó, Bruno, apareceu o paizinho. Enquanto o paizão não aparece aqui. Ele tem que aparecer. Tem que vir, ele tem que vir. E aí, gente? Falar sobre liderança, né? Com esse convidado que eu tenho como referência, fui liderado dele, parei para escutar muito, parei para ver o que é que eu precisava fazer, é uma referência para mim em relação a como se portar com situações complicadas, a como se portar com pessoas que não têm a mesma forma de pensar que eu. Então, creio que eu tenho muito a aprender de uma forma como ele me ensinou, que é
tente ver o que das pessoas você pode colher. E ele vê muito isso no pastor Flávio, ele vê muito isso nos bispos, eu tento colher da melhor forma possível. O Elan é uma mansidão em pessoa, o Elan é uma pessoa que ensina muito em amor, todos falam dele como uma forma de cuidado extremo pelas vidas das pessoas. Então, se eu puder, assim, criar um espelho, criar uma forma de bolo, eu tento fazer o que o Elan fez aqui na Terra, que eu creio que ele tenha seguido um bom caminho, ele tem ido e voltado. Uma frase que pega muito é que o inteligente, ele vê o outro errando, erra e não faz de novo. O sábio é aquele que vê o outro errando e já não faz de novo, ele não precisa errar. Então, assim, uma instrução de liderança é que você esteja rodeado por pessoas, que você saiba a caminhada delas, que você saiba o que elas fazem de bom, de ruim, e que vocês aprendam com cada coisa. Hoje eu sou líder de um pequeno grupo da igreja, assim, fruto realmente do Elan, que pôde me levantar como líder, que pôde me aconselhar em várias situações, e que hoje eu estou colhendo sementes que eu plantei anteriormente, né? Agora uma pergunta, né? De improviso, de surpresa. Rapaz, eu tava para chorar, se você continuar mais um pouquinho. Vem aqui, Matheus, vem aqui. Pra ser de frente aí. Tem que fazer líder com cara a líder. cara. Pra não ficar olhando para trás. Águia com águia, né? Venha falar tudo que você falou aqui na minha frente. Sem chorar. É benção. Fala, meu povo. E aí? E aí, paizinho? Alô, laminação. Calma. No ao vivo acontece tudo. Ao vivo acontece. Gente, queria fazer a pergunta que eu ia fazer, Elan. Não sendo tanto repetitivo, né, mas podendo falar aqui de frente para você, eu realmente me referencio muito em você. Eu creio que as nossas esposas têm uma amizade muito linda e que eu me espelho também na amizade delas, porque eu vejo que você é uma pessoa que eu posso contar, eu posso seguir, eu posso parar para falar dos meus problemas e que você vai ter um olhar crítico, como uma forma de querer que eu cresça em relação àquilo que eu estou passando. Mas a pergunta que eu tenho para fazer é a seguinte: em que momento da sua vida você percebe que a liderança que você tem na sua família, ou no seu trabalho, ou na sua igreja, ela tem que ser exaltada de uma forma como é que eu posso falar? É como você falou, que momento eu tenho que parar para pensar que talvez a liderança não seja só estar à frente das situações, mas em que momento eu tenho que voltar à situação para que eu possa refazer o caminho e fazer de novo. Eu acho que essa pergunta é muito porque eu estou liderando um PG agora e em algumas situações eu preciso refazer alguns caminhos e sair da linha de frente. Sair da linha de frente, onde as pessoas me veem como líder, mas voltar ao caminho para que eu possa corrigir de uma melhor forma. Querendo ou não, a gente está tratando de pessoas, querendo ou não, a gente está lidando com vidas. Seja na igreja que a gente lidar com as ovelhas, seja no trabalho que a gente lidar com os funcionários, ou seja na família que a gente lidar com a esposa, né? Sim. Como é que você coloca essa situação de refazer um caminho, sendo que muitos lhe veem ali como líder? Pronto, gente. Boa pergunta, viu, rapaz? O cabelo levantou lá do... No ao vivo. Boa pergunta, Mateuzinho. Mateuzinho, eu acredito que, em primeiro lugar, vem, assim, né, na hora de identificar esse problema, tem que ser o olhar de amor das pessoas, sabe? Olhar para as pessoas com amor. E nós não podemos confundir esse olhar de amor com as pessoas, né? E permitir que isso bata de frente com os princípios que Deus quer de uma liderança. Os princípios que Deus colocou assim, para que nós fizéssemos. Eu tenho uma missão. Você, enquanto líder, tem missão.
Você, enquanto liderado, também tem sua missão. Não é porque é um liderado que não tem a sua missão. O liderado tem também sua missão. Então, assim, você falou algo que eu escuto demais. O Elan é muito manso, né? O Elan é alguém que fala em amor. Mas existem momentos em que essa mansidão, principalmente quando ela né, se vê ali, ela presencia um princípio de Deus, ser chocado, sabe? Essa mansidão, ela tem que ser colocada ali, meu amigo, em xeque, né? Então, assim, já passei por momentos, o Elan manso, o Elan que vocês conhecem, que é risado o tempo todo, é brincalhão o tempo todo, já passei por momentos, sabe? De fechar a cara e de falar assim, olha, cara, aqui é de outra forma agora, vamos tratar de outra forma, sabe? Trazendo para a liderança, né? E aí eu falo novamente, existe um perfil de liderança lá fora, em que é mais fácil você fazer isso. Eu estou pagando teu salário, você vai fazer do jeito que eu quero, não é do jeito que você quer, sabe? Preciso sair do ponto A para o ponto B, e eu acredito que nós temos que fazer isso daqui. Então você vai fazer da forma como eu quero. Liderança dentro da igreja é diferente. Tem que existir esse olhar de amor sobre as pessoas. E quando existe um princípio que está sendo colocado ali em choque, né? Quando alguém está batendo de frente com um princípio, é por esse olhar de amor que nós temos que repreender a outra pessoa, entendendo que se aquele liderado continuar batendo de frente com aquele princípio, ele vai se dar mal. E, consequentemente, a sua liderança também. Consequentemente. Eu vejo, quando você está falando aí, eu vejo dessa forma de mansidão como nem sempre deve ser a forma de levar sobre mansidão. Quando Jesus fala que eu não vim trazer a paz, mas a espada, é quando ele fala que não é só amor, mas é ensinamento. No momento certo. No momento certo. Então, essas questões que a gente tenta falar como líder é sobre amor. Me referencio muito, na verdade eu observei muito em mim o que você falou, quando você falou de pai. Então, o pai é aquele, no livro de Provérbios fala, que é aquele que disciplina o filho, e isso é uma forma de amor, sabe? Aquele que disciplina o filho, porque aquele que não disciplina, o filho vai fazer o que ele quer. Exatamente. E por isso mesmo. Ele não tem as formas, a forma do bolo, o caminho que ele deve seguir para que ele não se desvie no futuro. E a nossa sociedade, Mateus, ela tem essa dificuldade de entender que muitas vezes um limite falado não vai ser obedecido, cara. Não vai ser obedecido. Você vai ter que usar ali o outro lado do cajado para puxar a ovelha de volta, para fazer com que ela não caia no penhasco. E quando isso for preciso ser feito, que nós façamos. Porque, como eu falei aqui, liderar é ter vidas sobre as nossas mãos. As ovelhas não são nossas, são de quem? Pai. São do Pai. Se nós perdermos uma ovelha, o sangue delas vai estar sobre quem? Se a culpa for nossa, Barão, entendeu? É complicado. Exato. Mas, gente, eu vou ser bem sincero com vocês. Já teve vezes de eu abrir mão de liderado. Eu fiz tudo o que precisava ser feito. Me humilhei, sabe? E, assim, quando nós identificamos isso, cara, chegou-se num ponto que perdi aqui o controle. Eu preciso identificar o que foi que ocasionou aquilo. E aí, em amor, a gente vai lá. E, gente, por mais que seja líder, é realmente se colocar nesse papel, né, de descer para ganhar o coração do liderado. E quando o liderado ele não reconhece isso, né, quando o liderado ele não aceita, aí já teve caso, gente. Eu passei agora por um... Eu vou abrir aqui, certo? Ambiente seguro, aqui é um ambiente seguro. Ambiente seguro. Vai alcançar alguns milhões aí de... ambiente se Deus quiser. Gente, ninguém vai ver, ninguém vai ver. Segredo. Eu recebi uma mensagem, né? Já recebi mensagem de liderado meu, querendo dizer assim, cara, eu estou saindo do PG porque eu não sou visto.
não sou notado. Saiu, poxa, mas como assim? Né? Disse, meu querido, aí eu fui lá, disse, meu querido, me perdoe. Olha, eu não lembro de você ter me falado que você ansiava por liderança. Me perdoe, assim. Se você me falou, me perdoe vezes 10. Eu tenho uma cabeça horrível, mas eu não me lembro. E assim, se você não me falou, eu queria que você entendesse que eu não tenho como adivinhar, né? E aí fui lá e fiz o caminho e disse, olha, me dê mais uma chance. Vamos voltar aqui. Eu tenho interesse em lhe observar de outra forma agora. E a pessoa não quis. O liderado não quis. A liderada, não sei quem foi, né? Não quis. E aí o que acontece? Foi uma decisão da pessoa. Eu fiz o meu caminho, eu fiz o que precisava ser feito. Sabe? E a pessoa não quis. Agora, se eu trato de uma outra forma, entendeu? E essa pessoa sai e porventura se perde hoje, eu sei que a pessoa ela está muito bem em outro determinado local, sabe? Não foi prejudicada nisso, né? Mas e se essa pessoa é desviada por causa de uma atitude minha enquanto líder? Eu tenho certeza de que eu seria cobrado. Então é por isso que a gente tem que ter muito cuidado e fazer. Queimar, assim, todas as possibilidades daquilo que poderia ser feito. Eu penso muito de uma forma bem simples. O que Jesus faria no meu lugar? Elanzinho, eu vou te fazer uma pergunta, correndo o risco de tu ser repetitivo na resposta, tá? Uhum. O pastor, ele deixa as 99 para ir atrás da ovelha perdida. Você falou aí sobre a leveza do evangelho, você falou aí sobre o fato de tentar em amor, o fato de você continuar amando a pessoa e entendendo que ela tem as fases dela, que ninguém tem o mesmo tempo. Às vezes você tenta com uma pessoa e ela já se converte, já aceita. Às vezes você tenta 32 vezes com outra pessoa e ela ainda está na dureza do coração. Como é que você lida com a relação entre deixar as 99 e ir atrás da ovelha perdida e o fato de você tentar com uma pessoa e ela ainda não amoleceu o coração, ainda não tem reconhecimento sobre o fato que ela fez algo errado, o fato que ela precisa voltar para Deus, o fato dela aceitar a sua orientação, porque sua orientação está vindo de bom grado, está vindo com todo o amor possível. Como é que é essa relação tua como líder? Em que momento tu vai deixar? Em que momento tu começa a... largar de mão? Exatamente. Você diz, né? Olha, gente, eu tenho esse entendimento desse versículo, né, que você falou. É uma parábola de Jesus em que ele fala, diz, olha, o bom pastor, ele deixa as 99 e ele vai atrás daquela. Só que o sentido dessa palavra deixar, né, na verdade não é abandonar. Exatamente. Ele não está abandonando as 99 ovelhas, está indo atrás daquela rebelde ou daquela que saiu por um motivo que o líder deu. Não é esse. Esse deixar, ele está deixando as ovelhas aonde? No aprisco. Ele está deixando elas seguras, sabe? Aquilo que foi falado para essas 99 ovelhas não vai se perder. Elas estão em um lugar de segurança. Estando nesse lugar de segurança, talvez com a ajuda de outros líderes, ou talvez, né, com a ajuda dos próprios liderados, a gente vive muito sem PG. O PG a gente entende como algo que é um pastoreio mútuo. Existe uma liderança? Existe. Só que nós entendemos que todo conselho dado à luz da palavra, ele é um conselho apto a ser pregado, um conselho apto a ser seguido também. Então, assim, essas ovelhas estarão sendo deixadas nesse ambiente. E aí eu consigo sair para buscar aquela. E aí, a gente tem que seguir também, olhando para Jesus, gente, é tudo olhando para Jesus, sabe? E entender que o mesmo Jesus que era capaz de se submeter a situações onde ele seria ridicularizado por estar se humilhando, a morte como ele morreu, assim, foi o ápice de tudo, mas outras coisas como amarrar a toalha na cintura e lavar os pés dos discípulos, isso é um ato, gente, de humilhação, é um ato de exposição. Para você poder descer ali para lavar os pés de alguém, você precisa descer de fato.
Essa é a verdade, se curvar, né? Assim, de uma forma mais simplista. Então, existe uma linha muito tênue entre esse Jesus e o mesmo Jesus que fala, olha, quando ele está enviando lá os discípulos, vocês vão na missão de vocês. Se vocês pregarem a palavra e essa pessoa não quiser receber, vocês limpem a poeira do solado dos pés de vocês. Não entrem nessa cidade, limpem a poeira. E o que é que ele complementa? Ele diz, olha, pode ter certeza que para Sodoma e Gomorra, tais cidades vão ser mais pesados o julgamento do que para Sodoma e Gomorra. Entendeu? Então, precisa ser ter essa linha, né? Existe um momento em que eu vou realmente descer ali para cuidar de um ferimento daquele liderado, para lavar os pés dele. Só que quando eu começo a enxergar que há desonra, né? Quando eu começo a enxergar que aquilo que eu falo não é levado em consideração, então esse lugar, né, de pastor realmente, de buscar uma ovelha, ele começa a se perder. Né? Começa a se perder. Então, basicamente é isso. Mas aí, para a gente identificar, né, a gente precisa estar em espírito, gente. A gente precisa estar em espírito. Porque muitas vezes o liderado, ele está sobre uma influência. Às vezes o problema não é o liderado, é outra pessoa. Sabe? Ou muitas vezes o cara não bate bem da cabeça, precisa de um tratamento médico. Né, doutor? Não tem uns cabos Bem demais. que a gente não... Ficava mais complicado. Né? Então assim, no final das coisas é olhar com amor. Olhar com amor e pedir direcionamento, discernimento a Deus. Nosso pastor, só para concluir, né? Eu acho, conversando com o nosso pastor, trocando algumas ideias, ele sempre fala que quando eu tenho algum problema com alguém, eu preciso resolver de uma forma mais séria, de uma forma mais, sabe, concisa, ele passa dias orando para poder conseguir o coração daquela pessoa. Eu tenho feito isso, rapaz. E funciona. Além disso, pedir ajuda ao próximo. Como a Bíblia diz, chama outro, mais dois para poder falar com aquele irmão. Isso. Você vê que o irmão está com dificuldade. Muitas vezes a resistência pode ser você, a resistência. Então, às vezes foi lá e conversou com o paizinho, não, agora eu entendi que eu realmente estava errado. Porque, às vezes, algumas coisas do dia a dia interferem. Se já tem uma confusão com o líder, por exemplo, já teve algum problema com o líder, esse mesmo líder vai lhe exortar, o coração já está duro, já está resistente. Exatamente. Então, foi lá, chamou o paizinho, me ajuda aqui, por favor, estou tendo esse problema. Reconhecer, fala com o paizão, pastor, não, pastor, outro problema, vamos fazer uma sala pastoral. Justamente isso. Já teve, e é sobre isso, gente, sabe? É entender que, assim, eu tenho isso muito claro na minha mente. Eu falo isso demais com a Thaís, com os líderes que a gente pastoreia em algum aspecto, em algum nível também. Gente, nem Jesus foi amado por todo mundo. É muito lindo escutar, sabe, Mateus, que você falou, mas não é, cara, o meu foco. Uhum. Não é meu foco, sendo bem sincero com vocês. Não é ser amado, sabe? O que eu quero é aquilo que Deus nos pede, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. E essa paz com todos, que eu acredito, é que se eu tenho paz com meu irmão, que muitas vezes não tem nem a mesma fé que eu, que não professa, sei lá, os mesmos princípios, que não tem os mesmos princípios, esse cara vai me enxergar com um olhar diferente. Ele começa a ver Deus, e era o que aconteceu no meu trabalho. As pessoas começam a ver Deus através da minha vida. É para isso que ele pede, seguir a paz com todos, sem a qual ninguém verá Deus. Aí tem a santificação no meio, não tem? Então é a paz com todos e a santificação, e aí as pessoas conseguirão ver a Deus através da sua vida. Então, já teve momentos de eu precisar, muitas vezes, perder o coração do liderado para ganhar o coração dele. É incrível, não é não, rapaz? E entender que se eu não posso abraçar o mundo com as pernas, eu não consegui dar jeito, né? Já cheguei para o pastor e falei assim, pastor, não, a ovelha é sua. Resolva, porque eu não consegui, né? Estou passando esse abacaxi descascado para você. Vem duas histórias na minha mente agora. Primeiro, sobre o pastor, né? Quando ele deixa
as 99 para ir atrás da ovelha perdida, assim que ele acha a ovelha perdida, ele quebra a pata da ovelha perdida e coloca nos braços. É um sinal de cuidado, é um sinal de que é uma dependência de que o pai está querendo ali ter com a ovelha. E sobre o fato das pessoas e de passar, é sobre você entender que você não pode cuidar de todo mundo. É pesado, meu É filho? muito pesado quando Pesado. você... e isso é o pastor Flávio, ele fala com todo amor. Eu não posso querer criar um nariz empinado em cima de mim, achando que as pessoas estão me reconhecendo e achar que eu posso cuidar de todos os problemas. Eu preciso de pessoas à minha volta. Exatamente. Então, entender que você não é autossuficiente, que você precisa de pessoas, que também Deus levantou para que você esteja com eles, é totalmente assim. Eu tenho prestado muita atenção nisso e tenho tomado muito cuidado, que é justamente entender de que o meu PG precisa de outras pessoas para cuidar deles também. Tanto as próprias pessoas que estão, quanto coordenadores que são levantados para isso. Exato. Então, é entender tudo que a gente está passando, é que pessoas vão ajudar pessoas para que outras vidas sejam salvas e curadas. Exatamente. E é justamente o que Jesus fez. Porque ele mesmo poderia, por ser Deus, mas não fez. O que foi que ele fez? Não, vou pegar aqui mais 12 para me ajudar na obra. Esses 12, cada um deles já tem capacidade de ampliar um número maior de pessoas. Porque a obra não é para ser feita só por um, e sim por um grupo, a igreja de Cristo, que é o corpo. Como a Bíblia fala, cada um tem sua função. E não é por conta disso que um é mais importante do que o outro. Há um equilíbrio, desde que todos trabalhem em harmonia para a obra do Senhor ser feita com responsabilidade. E é isso, gente. E é por isso, assim, que esse papel de liderança, na igreja, eu vejo como muito mais complicado do que lá fora. Entendeu? Jesus teve um momento que ele estava pregando um sermão que as pessoas não estavam muito acostumadas a escutar. Desceu a lenhada, o pessoal começou a sair. Saiu todo mundo, ficou só o discípulo. Ele olhou, disse, vocês não vão não também? Sabe? E eu enxergo nisso um papel que eu preciso ser enquanto líder. De falar aquilo que muitas vezes, Mateus, você não vai querer escutar. Rogério, você não vai querer escutar. Mas é para o seu bem. E é no momento que você está precisando. No momento que Deus deu discernimento para você falar. E é por isso, gente, que assim... Olha, eu sei que Deus não tem formas, né? Ele tem formas, não é isso? Mas nessa caminhada de liderança, quando eu vejo uma pessoa, né, querendo ser líder, pedindo para ser líder, rapaz, Calma. eu fico assim, olha, amigão, vamos lá, eu vou trilhar com você, é bênção, porque está em falta, mas é porque eu tento levantar, o pessoal não quer. É Gente, verdade. todos os líderes que nós levantamos, sem exceção, nenhuma exceção, no primeiro momento a resposta é... Qual foi a tua resposta, Mateus? Não. Não quero. O Mateus, ele bateu o recorde. Calma. Ele foi o que se converteu do não mais rápido. Eu acho que foi 24 horas o Espírito Santo já fez a obra, porque a gente estava precisando muito, né? Foi. Aí o Espírito Santo vai dizer, rapaz, vou ter que ser mais rápido, né? O Espírito Santo foi lá e deu os pulos dele. No dia Mas seguinte. já teve líderes, gente, da gente passar 3 meses, 4 meses orando. E mediante um não da pessoa, cheguei para ele e falei assim, olha, em abril, isso era em mais ou menos de janeiro, em abril nós vamos multiplicar o PG e você vai ser o líder do novo PG. E ele, tu é doido? Tu é doido, homem? Né? E é isso, gente, porque não é um papel fácil. Quando eu vejo alguém querendo, eu já, sim, se eu caminho 1 milha com aquele que não quer, com aquele que quer, eu vou caminhar umas 2 ou 3 para saber se as ovelhas vão estar em boas mãos, realmente. Porque não é status, gente. Isso. É problema. Renúncia. É renúncia. Quem acha que é status está muito enganado. Muito E quando enganado. chega nesse cargo, está colocando muita coisa em risco, né? Eu vejo hoje como a primeira resposta como não, saber da responsabilidade que é ser um líder. Saber da responsabilidade que é você tomar uma decisão que vai guiar toda uma geração que você está É porque seguindo. geralmente, Mateus, quem é chamado para ser líder começou a andar mais próximo do atual líder.
vai vendo, e aí você já vai abrindo assim com aquela, né? De forma bem intencional. E a pessoa vai vendo que olha, cara, não é isso daqui. E a gente abre de forma intencional realmente. Uma coisa que eu escutei do meu coordenador um dia desses foi ele falando da seguinte forma. Winston Churchill. Winston. Um beijo, viu, meu querido? Foi ele Grande mesmo. Winston. Foi que as pessoas às vezes se surpreendem por ser chamadas para cargos maiores. Só que não é uma surpresa se você já está plantando isso. Isso é colheita, não é surpresa. Um dos 5 amigos aqui, né, é o Wilton, foi uma das pessoas que também passou por esse processo. E falou não. Só que o não dele, o sim dele demorou um pouco mais que eu. Demorou o quê? Umas 2 semanas? 3 semanas? Só um pouco, não foi? Então, foi um cara que estava andando perto de mim, foi um cara que estava tendo uma plantação boa, estava tendo um agir diferente sobre as pessoas, e foi uma pessoa que eu quis para perto nessa liderança. Então, o sim dele demorou, mas e primeiro foi o não, como você falou. E eu entendo como uma forma de cuidado, como uma forma de zelo, como uma forma de carinho pelas pessoas que são confiadas a Deus. Eu creio muito nisso. A liderança, e esse tema foi muito bom, e você foi a pessoa certa para vir para cá para falar sobre isso. Repetindo, se a gente está falando sobre suas características e elogiando sobre os seus feitos, não é uma surpresa, mas sim reconhecendo uma plantação que você está tendo. Amém. E um colher de frutos gigante que está prosperando e inundando sua família, inundando o seu evangelho, inundando sua fé, inundando seu trabalho. Amém. Creio que Deus vai lhe abençoar de forma poderosa daqui para os dias à frente, para que você possa entender que você não pode, de forma nenhuma, deixar de mão tudo que Deus lhe deu. Amém. Que é o fato dessa liderança, que é o fato de você cuidar de pessoas, que é o fato de você falar e as pessoas lhe escutarem. Isso é muito importante. É o fato de você falar e as pessoas compreenderem com facilidade. Não é todo mundo que consegue essa facilidade na hora de transmissão, na hora de passar uma mensagem. Você consegue fazer isso. Amém. Amém? E assim, fazendo um overview de tudo que eu falei, assim, sabe? Gente, principalmente para você que nos escuta, a gente falou algumas coisas aqui, né? Que talvez você esteja assistindo, meu Deus, eu tinha até né? Tenho chamado para ser líder, mas não sei se eu quero mais não, gente. É muito gratificante. É muito gratificante. Eu vou falar para vocês assim que às vezes em que eu senti o amor de Deus mais forte na minha vida foi através de liderados, gente. Nos momentos em que eu mais precisei, foi o amor dos liderados. Na verdade, o amor de Deus através da vida dos meus liderados que chegou até a mim. Eu pude sentir o toque de Deus. Deus dizendo assim, olha, porque você não me abandonou e porque você tem cuidado das minhas ovelhas, não se preocupe, eu vou cuidar de você também. Isso é forte. Justo. E assim, Elan, quais orientações você daria para uma pessoa que almeja ser líder, além de não se oferecer? Gente, se você quer ser líder, não fala pro teu líder, ele pode estar escutando esse podcast aqui, né? E ele vai com certeza seguir esse conselho. Mas, querido, você que quer ser líder, eu lhe dou um conselho de você orar bastante. Ore bem muito. E de tudo que nós já falamos aqui, sirva. Sirva as outras pessoas, sirva o seu ministério, sirva a sua igreja, sirva seus colegas de trabalho, seus colegas de departamento. Se as pessoas verem serviço em você, para que elas venham a crescer, né, com certeza você vai crescer junto também. Me vem muito a passagem da Bíblia que você falou sobre o Tiago e João, quando eles se colocam para querer um título sobre sentar à direita e à esquerda de Jesus, né? Porque na minha cabeça vem assim, você já é um líder. Você querendo ou não, você é um líder. Você é um líder da sua casa, você é um líder da sua vida, você é um líder do seu trabalho. Você escolhe as decisões que você vai tomar e que vão ser repercutidas por toda uma geração. E aí, às vezes, você só quer um título.
E só por querer esse título, talvez você não esteja pronto para assumir outra Exatamente. liderança. Então, falar o que você exemplificar, colocar em prática o que você falou sobre servir, é você ser um líder da sua vida e aí que depois você vai sendo confiado a cuidar das vidas de outras pessoas. Exatamente, Matheus. E é isso, cara, que as pessoas elas tanto confundem, porque elas acreditam que liderar é ter um cargo. E não é ter um cargo, Exatamente. cara. Você é líder antes de ser líder. Antes de ser promovido no trabalho, eu já era enxergado pelas pessoas. Sabe? Antes de eu ser líder do louvor, eu já era enxergado. Tem gente hoje que me chama como meu pastor e eu fico assustadíssimo. Porque eu não quero, gente. Eu não quero, mas se Deus pedir, sabe? Elan pastor, se Deus Olha pedir. aí. Não quero, porque Deus sabe do meu coração, né? Mas eu não vou negar aquilo que Ele pedir. Não Amém. vou negar. E assim, assumir o cargo da liderança não é apenas estar à frente. Você tem que entender que tudo que você for fazer, nada é para a sua glória, tudo é para a glória de Deus. É verdade. Então, desde a posição que você tem, se é um ministério visto, se é um ministério não visto, você não está ali para a sua glória, para aparecer, seja no louvor, seja na liderança de um PG, seja servindo em algum outro ministério que sempre são equipes em igrejas maiores como a nossa, você está ali para a glória de Deus. Então, o último pensamento tem que ser o de ser visto. Justamente esse. Cara, você falava agora e eu vou contar aqui de forma bem resumida, tá? Prometo. Como eu ingressei no louvor, foi algo fantástico. Quando eu cheguei na cena, eu estava traumatizado com algumas coisas do louvor, sabe, gente? E eu havia prometido para mim que eu não ia mais entrar para louvor, não ia fazer parte de louvor. Quem me conhece sabe que hoje eu não vou perguntar os detalhes, né? Mas que era para perguntar. Mas vai, pode falar. Mas então, gente, eu cheguei, só que quando você chega na CN, na Fortaleza, né, na época não tinha CN Maraponga ainda, e você olha aquilo e o teu elan músico, o teu eu músico, ele pulsa por tocar no som daquele. Porque, gente, é hipocrisia dizer que não chama atenção. Demais. Sabe? Chama muita atenção. Então, o ego do músico falou, cara, que massa, eu queria tocar ali em cima. Só que, no mesmo tempo, o elan traumatizado, Deus me livre, eu não quero mais louvor, não. Só que Deus ele foi começando a me tratar. Gente, eu passei 1 ano e meio, aproximadamente, indo aos cultos. Passei por 3 audições sem me inscrever. Até que eu me inscrevi na 4ª, que eu fiquei sabendo. E aí eu fiz a audição depois de Deus já trabalhar muito em mim. E eu toco teclado e eu canto. Só que teclado para mim sempre foi ali um coadjuvante, digamos assim, um complemento, certo? Eu sempre, assim, amei cantar, né? Acredito que esse é o meu dom realmente principal. E quando eu fui fazer a audição, né, o recrutador lá, o avaliador, ele falou, você vai fazer audição para voz e teclado, né, Elandes? E eu fiz a audição para voz e teclado, passei, fiz ali os 4 meses de escola de ministro, que a nossa igreja pede, né, para a gente poder ingressar no louvor. Quando eu ingressei no louvor, aí eu percebi que tinha muita gente no vocal. E, gente, vocal sempre foi assim. Você vai fazer, a gente já fez umas 2 audições, 3 audições para o live. Você vai fazer a audição para louvor, 60% dos inscritos são para vocal, o restante é instrumentista. E quando eu vi que tinha muito vocal, eu cheguei pro avaliador depois, né? Eu falei, cara, eu vi que tem muita gente servindo no vocal, vai sobrar e tal. Eu passei para os 2, mas me coloca para o teclado, eu acho que vai ser mais útil. Eu tive esse discernimento. E aí, gente, eu comecei a tocar teclado. Aí comecei pelo Move, lá da Fortaleza. Aí o pessoal gostou. Aí me chamou pro JDL. Aí do JDL chamou pro Live, né? Isso é até eu chegar no louvor principal. E aí, de tanto eu ser chamado Elan para tocar teclado, o Elan vocalista foi o quê? Esquecido. Depois de quase 3 anos de ingresso no louvor principal, né, lá na CN Fortaleza, é que eu fui ter a primeira oportunidade para fazer back.
de tanto tocar, e as pessoas, e eu fiquei, Senhor, eu vou ficar aqui nesse lugar, porque eu acredito que o Senhor me levantou para estar nesse lugar, nesse determinado momento. É o que o Senhor está precisando, é o que a tua obra está precisando, eu vi isso nitidamente. E aí eu lembro que foi com um colega do louvor também, o Rominho, cara que eu amo demais, hoje está na Austrália. Saudade, Rominho, se você estiver escutando. A gente ia ali entre uma sessão e outra de cultos, a gente tocando ali um violãozinho, e ele começou a cantar, e eu abri voz para ele. Ele olhou assim, tu abre voz? Tu sabe cantar? Eu sei, mano. Aí eu fui contar, né? Esse cara, eu passei na audição, mas eu não acredito não, e tal, não sei o quê. Quando faltar um back, vou te colocar como back. Aí peguei, quando teve a oportunidade, comecei como back. E hoje, né? Aí, sei lá, 2 anos, 3 anos depois dessa primeira oportunidade como back, hoje eu já cheguei a ministrar em louvores em cultos, né, cultos principais, que a gente chama assim, lidero uma banda do live, né, enfim, cheguei no lugar onde eu acredito que era para eu chegar, mas no momento certo. Justo. Amém. Vou fazer um ping-pong aqui. Rapidão. Meu Deus. Improviso. Tá preparado, Elan? Sei não, mas vai lá. Eu vou falar uma palavra e você vai dizer uma palavra que vem na sua cabeça sobre o que eu vou falar para você, tá bom? Certo. É um ping-pong. Liderança é... Amar. Elan é... Sonhador. Igreja é... Corpo. Pastor Flávio é... Paizão, rapaz. Sofredor, pode ser 2? Rapaz, já faz o corte pro pastor. Não, meu pastor. Ó, você fala lá, né? Em cima do altar, em cima do púlpito, do meu leão, né? Aí, o Johnny Peck também. Eita. Olha. Ovelhas são... Responsabilidade. Louvor é... Deus, cara. Constância é... Tudo. Thaís é... Minha vida. Só pode uma palavra. Só pode uma né? palavra. Vida. Vida. Deus é... Tudo. Skycast é... Maravilhoso. Olha aí, rapaz. Lembra-se do... Sim. E não podíamos deixar de fora Rapaz, honrar você com um presente. Olha aí, eu Então, olhando aqui, corta meu pra Deus. cá a câmera que ele vai abrir e vamos pegar a reação dele no ao vivo. Olha aí, rapaz. Olha aí, Aqui também é Tudo meu? patrocinado Tudo, pela Marinho. Ó, Tudo é seu. mousepad A aqui, caneta tava precisando, e o bloco rapaz. também. Exatamente. Olha aí, a canetinha, ó, bloco, comercial Marinho. Comercial Aqui Marinho, é forte, Olha aí. viu? Propaganda. Aponta pra câmera. É pra cá, né? câmera, Tem aí, que ó. focar aqui no... Aí, ó. Ó, comercial Marinho. É responsável. Tem que respeitar. E aqui... Aí, meu amigo. Rapaz, para um amante de café, meu amigo... Gente, Mostra pro pessoal. me perdoem, olha aí. me perdoem. Vira aí, vira aí. Vocês não têm uma caneca dessa, rapaz. É o primeiro, viu? A primeira e Exclusiva. É o única. primeiro. Meus queridos, muito obrigado. Gratidão Amém. demais pela vida de vocês. Amém. E que esse podcast seja um instrumento de Deus na vida de tantas pessoas que vão estar ali escutando. Amém. Só Deus sabe o fruto que vai ser gerado através desses momentos aqui que a gente está tendo. Amém. Viu? E para finalizar, gostaríamos de agradecer a sua presença, já foi presenteado. E como você sabe, como foi falado por todos, você é uma pessoa realmente muito importante para nós. Amém. Acredito que cada um de nós que está aqui nessa sala hoje foi liderado seu, teve a sua influência, Sim. teve um acolher seu quando chegamos na igreja. Eu falo no meu caso, eu e minha esposa, você foi uma das peças-chave para nós estarmos hoje, tanto na questão do PG, como no louvor hoje também, que eu já iniciei, que foi justamente por influência sua. Amém. E o que nós podemos dizer é gratidão a você por tudo isso. Amém. Amém? Você que escutou a gente, esteve com a gente, compartilhou, deu like, se inscreveu, continue. Eu acho que essa mensagem precisa chegar no ouvido de muitas pessoas, esse áudio precisa chegar no ouvido de muitas pessoas. O Elan está sendo aqui
Voz de Deus, para poder falar um pouco da experiência dele, do testemunho dele. Então compartilhe, curta esse vídeo, comente o que você achou, pode falar mesmo, bom ou ruim, eu preciso que você comente para que a gente saiba. E foi um prazer esse momento que a gente passou aqui. Elan, muito obrigado. Tamo junto, meu irmão. Que a gente esteja sempre juntos aí, que a gente possa se unir mais vezes. Amém. Amém? Amém. Valeu, gente. Valeu, meu povo. Tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau.